te dá riqueza e dá sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos, quem entendeu a mente do nosso Senhor? Boa noite, meus irmãos. Eu espero que a semana até aqui tenha sido abençoada com todo o cuidado de Deus e que você tenha desfrutado desse cuidado, tenha desfrutado da bênção que o Deus Todo-Poderoso tem estendido a cada um dos seus filhos. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 34 ao 40. As Escrituras, elas dizem assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Nós vamos orar. Nosso Deus, amado e grandioso Pai, o Senhor tem nos ensinado por toda a tua palavra e a essência da tua vontade está em amar ao Senhor sobre todas as coisas e amarmos as pessoas que estão à nossa volta, como nós temos devidamente que nos amar segundo a tua santa instrução. Estamos reunidos para estudar a tua palavra mais uma vez. E como sempre, carecemos
do ato iluminador do teu Espírito. Pedimos, Senhor, que nos ilumine, cuide de nós, abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos louvar ao nosso Deus, meus irmãos, e depois nós voltamos para estudar a palavra do Senhor. Sofreste, ó meu Senhor, na amarga cruz e derramaste ali teu sangue a flux, que resgatou minha alma dos pecados seus e deu-me o céu de luz. Agora, Salvador, quero te honrar, e enquanto aqui viver, sempre te amar, e dando provas desse amor, meu coração desejo consagrar. Aceita, eterno Deus, a adoração que oferto a ti, Senhor, com devoção. Renovo então a teus pés para sempre, ó Pai, a eterna gratidão. Amém. Meus irmãos, eu quero em nossas quintas-feiras falar um pouco agora sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos e como eles podem ser vividos no nosso tempo, a atualidade deles. Os mandamentos da antiga e da nova aliança. Os nossos estudos, eles estarão fundamentados nesse periódico da editora Cultura Cristã, a atualidade da lei, respostas da fé às questões modernas. E nesses estudos que nós teremos, nós estaremos conversando um pouco a respeito dos 10 mandamentos e a atualidade de cada um deles. Hoje nós vamos introduzir esse assunto, falar um pouco a respeito da lei, um pouco a respeito do que a lei representa dentro das Escrituras. Isso, como eu disse, de forma introdutória. E nas semanas seguintes vamos tratar passo a passo, conversar um pouquinho a respeito dos mandamentos de Deus e como eles podem e devem ser aplicados no nosso tempo. Podemos dizer que uma interpretação correta, segundo a própria Escritura, dos ensinos dados por Deus ao povo dele no passado e como tudo isso envolve a nossa vida aqui no presente. Há uma situação, meus irmãos, que nós enfrentamos hoje quando olhamos o entendimento da lei segundo alguns grupos que fazem parte da nossa vivência no cotidiano. Alguns têm entendido que quando se fala em lei, se fala em Velho Testamento,
e que a lei ela foi apenas para aquele período, que ela cumpriu o seu papel, cumpriu o seu propósito e que agora ela já não tem mais utilidade, porque vivemos hoje debaixo da graça. E debaixo da graça, o papel da lei, então, ele se encerrou. Por outro lado, nós temos outros que têm afirmado que hoje nós continuamos vivendo segundo a lei nos mesmos moldes e padrões que o povo de Deus, antes da vinda de Cristo, realizou, entendendo que a lei ela deve ser cumprida rigorosamente dentro dos seus aspectos, dentro dos seus detalhes, e que este cumprir da lei ele envolve todo um relacionamento com Deus, à semelhança do que acontecia antes da vinda de Cristo Jesus lá no Velho Testamento. Irmãos, nós vamos nessa caminhada colocar as coisas de uma maneira mais equalizada, segundo o próprio Deus nos deu a conhecer dentro da sua santa e divina palavra. Então nós vamos lá. Que é a lei de Deus, não é? Começamos por aqui. Quando nós falamos em lei de Deus, nós estamos falando na vontade do Senhor. E ela constitui exatamente essa vontade para o ser humano, para todas as pessoas. E não há dúvida alguma que ela representa aquilo que existe de melhor para todos aqueles que são os filhos de Deus. Não é? A lei, quando nós olhamos de maneira mais detida dentro da palavra de Deus, tomando lá o contexto do estabelecimento da lei, principalmente quando olhamos para o livro de Êxodo, Deuteronômio, particularmente, o livro de Números, nós vamos encontrar ali a definição da lei e os aspectos que envolvem ao que nós chamamos da lei de Deus. Então, nós podemos classificá-la da seguinte forma, segundo o que encontramos nas Escrituras Sagradas lá no Velho Testamento. Ela nos apresenta 3 aspectos que são distintos. Esses aspectos vão nos ajudar a entender e a compreender melhor o papel da lei, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, ou seja, antes da vinda de Cristo e agora, depois da vinda de Cristo Jesus. Nós temos dentro da lei de Deus o aspecto que envolve a lei civil ou a lei judicial. Esse aspecto ele representa todo aquele conjunto de leis que foi dada à sociedade de Israel, ao povo de Israel. Foram as leis que foram dadas para que o povo pudesse se administrar, pudesse viver bem dentro dos seus relacionamentos, de forma que pudessem respeitar um ao outro e respeitar, como nós vivemos até no nosso tempo, com o temor da punição que vem em decorrência da quebra da própria lei. Por exemplo, nós temos, quando falamos em lei civil, ou lei judicial, ou lei jurídica, aqueles crimes que eram cometidos contra a propriedade do outro. Por exemplo, alguém chegar e roubar um animal, ou ir até onde está o rebanho do seu vizinho e roubar um carneiro, roubar um dos animais e levar consigo. As leis determinavam a penalidade para as infrações que aconteciam no meio da sociedade. É como hoje, nós temos Código Civil, Código Penal, nós temos um conjunto de leis que determinam a nossa vivência com as pessoas que estão à nossa volta, o limite de cada um e, quando esse limite é ultrapassado, as sanções que decorrem do ultrapassar desses limites. Nós temos a lei cerimonial, ou a chamada lei religiosa, e esta lei cerimonial, ela envolvia todos os aspectos relacionados à adoração. Então, ela representava a legislação levítica com relação
ao culto, à adoração, a todo aquele cerimonial que envolvia a relação de adoração ao Senhor. Por exemplo, a escolha dos animais, se era a flor de farinha, a quantidade, se era o animal, o tipo de animal, como ele deveria ser, a maneira como ele deveria ser sacrificado, o que deveria acontecer com cada parte dele, como os sacerdotes deveriam proceder. Então é todo aquele conjunto de de leis ou de regulamentos ou de instruções dadas por Deus para que o sacrifício pudesse ser realizado. E nós temos também a lei moral, né? E diferente dos outros dois aspectos, ela representa a vontade de Deus para as pessoas. Ela representa a maneira que devemos nos relacionar uns com os outros, quais são os nossos deveres, quais são as nossas responsabilidades, quais são os nossos limites. Então, a lei moral, ela diz respeito à vida de todas as pessoas, apesar de ter sido dada diretamente, tanto uma quanto outra, para o povo de Deus, para o povo de Israel. Essas leis, uma pergunta que é sempre pertinente. Elas continuam tendo validade e aplicação da mesma forma para o nosso tempo e para a nossa época? É importante nós observarmos isso. É importante nós analisarmos e entendermos esses aspectos para que nós possamos entender, inclusive, a dimensão da graça de Deus em Cristo Jesus. Então vejam, a lei civil. A lei civil, ela tinha a finalidade de colocar ordem na vida social do povo de Deus lá na dispensação na antiga, no tempo da lei. O Estado de Israel era um Estado teocrático. A forma de governo ainda não tinha sido modificada, eles não tinham ainda um rei, como vamos encontrar posteriormente, para que os governasse. A vivência de governo que o povo tinha, ela acontecia diretamente da parte de Deus, por isso era um governo teocrático. Deus era o grande governador do Estado de Israel, do povo de Israel. E como grande governador do povo, Deus então estabelece normas, leis que deveriam reger a vida social, que deveriam reger os relacionamentos que havia entre ele. Então essa lei, ela foi uma lei temporária, foi uma lei momentânea, uma lei passageira, e uma lei que era necessária para reger aquele estado que tinha Deus por seu governador. Se sendo, meus irmãos, ela não tem a mesma aplicação na nossa sociedade, no nosso tempo, como aconteceu lá atrás, na teocracia israelita, como aconteceu lá atrás, quando o povo recebe, então, essa instrução para que pudesse se administrar. É interessante nós observarmos que essas leis, elas tinham uma vigência muito própria, particularmente naquele tempo em que 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas estavam caminhando pelo deserto em direção a Canaã. Eram 12 clãs que estavam era o povo que estava caminhando, constituídos em uma nação ali, 12 clãs caminhando no deserto, cada um com
toda a sua relação familiar, que era muito grande, seus animais, suas propriedades, e eles tinham que viver juntos. Então, nós observamos que eles tinham que ter lei que desse limites, estabelecesse esses limites, e toda lei, quando quebrada, traz consigo uma punição. Então, era necessário. Então, a lei civil, ela tinha esse propósito. E, meus irmãos, ela foi aplicável naquele tempo, naquela época. Ela foi aplicada naquele momento. E, com certeza, se elas fossem aplicadas, se tentarmos aplicar em nossos dias, nós temos aí grupos que têm feito isso e que têm estabelecido, inclusive, regras para alimentos e outras coisas mais, nós teríamos um problema, porque ela seria incoerente, porque nós não conseguiríamos aplicar todos esses valores e eles não teriam o mesmo sentido para o nosso tempo. Nós não conseguiríamos, com certeza, aplicar toda essa lei civil como era requerida do povo de Deus naquele tempo. Olhem, observem bem os aspectos da lei civil que são encontradas lá atrás, particularmente naquele período quando o povo tinha que caminhar pelo deserto, organizar sua vida dentro da terra prometida. Observe, porque se a lei civil ela tem validade para o nosso tempo, ela não pode ser apenas uma validade parcial. Ela tem que também ser vivida com a integridade da forma como Deus a revelou ali no passado. Da mesma maneira, nós temos a lei religiosa, né, que tinha o propósito, meus irmãos, de fazer com que o povo de Deus vivesse uma relação de vida separada diante do Senhor, que é o que nós chamamos de uma vida de santidade diante de um Deus que é santo. Então, vejam só, a intenção da lei religiosa era fazer convergir toda a atenção, o pensamento e o sentido da vida religiosa do povo de Deus para aquilo que estava acontecendo ali e que, mesmo que eles não soubessem, estava apontando diretamente para a pessoa de Cristo Jesus como Redentor. Se era dessa forma, quando Jesus veio, meus irmãos, ele cumpriu tudo aquilo que era sombra, tudo aquilo que apontava para ele. Se já em todo o ministério de Jesus ele cumpriu perfeitamente toda a lei, então não há necessidade de voltarmos ao cumprimento da lei da forma como ela acontecia, apesar de ainda hoje nós temos muitos aspectos, tanto da lei civil quanto da lei religiosa, sendo impostos ao povo de Deus, mesmo na dispensação que estamos vivendo, nesse tempo em que a boa nova de Deus já se fez presente, já se consolidou e já cumpriu todo o propósito civil, religioso, todo o aspecto legal, porque cumpre perfeitamente toda a lei de Deus. Quando nós falamos em lei moral, se ela é uma lei que implica numa relação de deveres, de obrigações, de respeito de um para com o outro, meus irmãos, ela vai nos mostrar que a sua validade ela não se perdeu. Porque ela vai mostrar como somos deficientes, como somos carentes, como nós vivemos ali na linha tênue entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E é a lei moral que nos ajuda a distinguir isso. É a lei moral de Deus que nos dá a diretriz para saber o que está certo e o que está errado. O que é o bem e o que é o mal.
segundo a vontade do próprio Deus. Então, ela é aplicável, meus irmãos, em todo o tempo e em todas as épocas. E não há ocasião para o povo de Deus ou para as pessoas viverem a lei moral. Porque a lei moral, ela implica em maneira de viver que, com certeza, ela trará bem para toda a sociedade em todo o tempo. Quando nós entramos e vemos as Escrituras falando sobre os 10 mandamentos, nós observamos o seguinte: ele está de uma forma bem direta, fazendo um resumo de toda a lei moral de Deus. E, meus irmãos, nós observamos que Deus ali, ele fala ao seu povo, quando ele estabelece em Êxodo 20, e revela ali a sua vontade através das tábuas da lei, um momento muito próprio. É o primeiro momento que Deus coletivamente fala ao povo. E o capítulo 19, se os irmãos entrarem lá e derem uma analisada de Êxodo, vocês vão observar, meus irmãos, a maneira como Deus se manifesta ali ao povo. Como ele apresenta a sua santidade e como o povo reage a ela. Deus estabelece limites. Deus aparece de uma maneira extremamente poderosa. Isso trouxe medo ao povo de Israel. Porque, meus irmãos, transgredir a maneira como Deus havia dito que deveria acontecer aquele encontro representava diretamente morte. O povo tem medo, literalmente, do confronto com Deus. Eles estão diante de um Deus que eles sabem que é santo. E o resultado foi o povo chegando para Moisés e dizendo: Moisés, não se presente lá. Que Deus fale com você, você fala conosco. Mas que não sejamos nós diretamente com o Senhor, porque se acontecer isso, nós vamos morrer. Meus irmãos, como na atualidade nós perdemos isso? Acabou o medo, acabou o respeito, acabou aquele temor pelo confronto com a santidade de Deus que encontramos em homens como Jeremias, como Isaías, como Moisés, quando chega diante de Deus e Deus lhe diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Homens que tremeram diante da santidade de Deus. Irmãos, quando nós olhamos aquelas pessoas vivendo essa situação de temor diante de Deus, nós vemos hoje um tempo em que Deus tem sido subjugado a um servo daqueles que agora têm entendido que Deus tem que simplesmente cumprir, dar, conceder aquilo que nós como pessoas queremos, nós como pessoas desejamos. Deus deixou de ser, meus irmãos, aquele Deus grandioso no coração da maioria das pessoas. Só que ele não deixou de ser o mesmo Deus grandioso, o mesmo Deus justo, o mesmo Deus santo. Isaías chega diante do Senhor e ele diz: ai de mim, estou perdido, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram a glória, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Hoje, meus irmãos, nós temos sido convocados a dar ordens a Deus, porque Deus vai se obrigar a cumprir.
Deus se tornou um igual quando ele é um Deus transcendente, um Deus que é tão distinto que ele é inalcançável. Por outro lado, é um Deus imanente, um Deus tão amoroso que fez-se presente junto de nós de maneira tal que não há como fugir da sua presença santa. Nós precisamos atentar para o Deus das Escrituras, que continua sendo o mesmo. O texto que eu li, de Mateus 22, de 34 a 40, mostra um momento em que Jesus, depois de ter sido indagado sobre a ressurreição e ter feito os saduceus que negavam esta realidade calar-se, agora ele tem um encontro com os fariseus. E são pessoas, tanto os fariseus quanto os saduceus, religiosas, são judeus zelosos com os aspectos da lei, mas completamente confusos com relação ao sentido da própria revelação. Aqui nós temos um confronto muito interessante. Os fariseus fazem a ele uma pergunta. E qual foi a pergunta? A pergunta foi: qual é o grande mandamento da lei? O verso 36 do capítulo 22 nos mostra isso. Um deles, intérprete da lei, experimenta Jesus fazendo essa pergunta. Irmãos, essa pergunta não era uma pergunta estranha para o contexto deles. Não era estranha porque eles, de maneira rotineira, se reuniam para discutir qual dos mandamentos é mais importante. E, meus irmãos, são 10 mandamentos. Vamos imaginar que ali, dentre esses saduceus, fariseus, particularmente os fariseus ali que se reuniam no templo, que discutiam essas questões nas sinagogas, meus irmãos, que 10 grupos distintos se apresentavam ali. Se cada um defendia um aspecto dos mandamentos, nós tínhamos 10 grupos discutindo. E pior ainda seria se nós tivéssemos ali defensores, dentre eles, grandes defensores de 2 ou 3 mandamentos, porque o grupo seria maior. E ali, se Jesus afirmasse que qualquer dos mandamentos era mais importante, ele agradaria um grupo e desagradaria outros 9. Então, uma pergunta muito auspiciosa, aquela perguntinha maliciosa, para fazer com que qualquer resposta que fosse dada trouxesse problema. A intenção deles era essa: fazer com que Jesus caísse diante da resposta que ele desse a eles. Eles queriam confundir a Jesus, não há dúvida nenhuma. Então nós vamos observar que a resposta de Jesus surpreendeu a todos. Tanto que nós olhamos aqui Jesus continuar a falar com eles no restante do capítulo 22 e no final eles não tiveram o que dizer mais. Por que Jesus surpreende? Jesus, ele dá o verdadeiro sentido dos mandamentos, a verdadeira interpretação. E ele vai para 2 textos do Antigo Testamento. Deuteronômio 6,5
que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E Levítico 19:18, quando diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos dos teus filhos, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus, o que ele faz, se não resumir os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, segundo Jesus, eles estão resumidos aqui, nos textos que foram citados por ele, que ele os resgata aqui, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os mandamentos, eles estão divididos da seguinte forma: há 2 grandes blocos dentro dos 10 mandamentos. O primeiro bloco envolve 4 mandamentos e o segundo bloco envolve 6. Nesse primeiro bloco, nós temos as nossas obrigações para com o nosso Deus, para com o grande Criador, o grande provedor, o grande sustentador, para com o Deus Todo-Poderoso. O segundo bloco, ele fala das nossas obrigações para com as pessoas que estão à nossa volta, para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. Esse, meus irmãos, é o verdadeiro entendimento da lei de Deus que devemos ter. É o que Jesus faz. Então, se toda a lei se resume nesses 2 mandamentos, a lei não se perdeu, ela é atual. E ela tem atualidade e deve ser bem entendida dentro do seu aspecto moral para com a vida de cada um de nós dentro do nosso tempo. Jesus, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: desses 2 mandamentos depende toda a verdade revelada. Toda a verdade, sem a compreensão correta, ela se esvazia. Jesus não está descartando, não está anulando, não está tornando inválida a lei, mas ele mostra que a sua vida e relação ministerial aqui trouxe o cumprimento de toda a lei. Meus irmãos, o ensino de Jesus ali faz com que o sentido e o entendimento dos mandamentos seja ampliado, seja alargado e ele seja entendido como Deus quis que ele fosse entendido. A interpretação de Jesus nos dá a entender que o Deus Todo-Poderoso, ele não se interessa simplesmente por aqueles 10 aspectos cumpridos ali, como se listássemos, disséssemos no final do dia: hoje eu cumpri esses mandamentos. Meus irmãos, Jesus, ele mostra que o Deus Todo-Poderoso, ele está interessado não naquilo que está do lado de fora, mas o que está do lado de dentro. E que de fato vai fazer com que o entendimento e o cumprimento dessa verdade, ela tenha uma ação bem mais profunda na vida. Olha o que João diz, né? Ele vai falar sobre o amor. E nós observamos e vemos que o amor a Deus e o amor às pessoas resumem toda a vontade de Deus que nos é revelada. Irmãos, somente uma vida transformada, operada, regenerada pelo Espírito Santo de Deus vai compreender essa verdade, vai amar essa verdade, vai viver essa verdade como o próprio Deus quer que ela seja vivida. Então,
nós vemos o que as Escrituras nos dizem e João nos afirma. São as palavras de Jesus: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E guardar os mandamentos significa amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Se amamos a Jesus, nós devemos guardar os mandamentos. E guardar os mandamentos não significa ticar um por um, mas significa vivê-los da essência do que representam autenticamente. Amor a Deus e amor às pessoas. Eu quero terminar o nosso estudo de hoje com a pergunta 98 do Catecismo Maior, nosso símbolo de fé. Diz assim: onde se acha a lei moral resumidamente compreendida? A lei moral acha-se resumidamente compreendida nos 10 mandamentos, que foram dados pela voz de Deus no Monte Sinai e por ele escritos em tábuas de pedra e estão registrados no capítulo 20 de Êxodo. Os 4 primeiros mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. Meus irmãos, os mandamentos estão diante de nós. E é rico olharmos e sabermos que a vontade e a verdade de Deus, elas são atuais, mas não na secura do cumprimento de um ou outro aspecto legal, mas na vivência do sentido que toda a vontade de Deus revelada nas Escrituras nos apresenta. E ela se resume em amar o Deus Todo-Poderoso, acima de tudo e de todas as coisas, e amar as pessoas como a nós mesmos. Por isso Deus tem nos ensinado que somos pessoas de relacionamento. Deus te renove, Deus te abençoe, Deus te fortaleça na amada pessoa de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus cantando o hino Contemplação, depois encerramos o nosso estudo desta noite. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu.
Vamos orar? Nosso Deus, temos acesso livre ao Senhor hoje, porque estamos em Cristo. E Cristo, o nosso Senhor, tem acesso ao Senhor. Ó Deus, nos perdoe porque temos vivido um tempo em que o respeito, o temor, o tremor tem se esvaziado diante da Tua santidade. Nos perdoe por isso, Senhor, e nos ajude a mudar esta situação, a mudar, Senhor, em nossas vidas, tudo aquilo que o nosso tempo tem fragilizado e tem banalizado com relação à grandiosidade do Senhor, Pai. Te louvamos e te bendizemos pelo Deus que o Senhor é. E perdoe-nos, ó Deus. E pedimos, como teus filhos, que abençoe as pessoas que estão diante de nós, que têm nos buscado, pedindo que estejamos intercedendo por elas. São tantas famílias enlutadas, são tantas famílias adoecidas. Pedimos, Senhor, por todas elas e voltamos a pedir por todos os profissionais de saúde que estão vivendo um tempo tão difícil, Pai. Estão adoecendo por cuidar, Senhor, de pessoas que estão doentes, pessoas que estão partindo, estão trabalhando muito além do limite, Senhor, que lhe seria um limite razoável. Fortaleça, abençoe essas pessoas e cuide delas, Pai. De todas elas. Desde aqueles que diretamente estão cuidando com o conhecimento médico, como aqueles que dão suporte, Pai. Até mesmo aqueles que estão ali invisíveis, fazendo a limpeza, por trás de tudo, fazendo, Senhor, aquilo que ninguém enxerga, mas que é tão importante para que todos os demais profissionais possam desenvolver o seu papel. Abençoe, Senhor, a cada um. E renove-nos em graça, cuidado e sabedoria nesta noite e no caminhar dessa semana. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com as nossas vidas, com os nossos lares, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e por todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te renove em Cristo Jesus. Amém. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, tu não me deste filho algum? Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Gênesis 15, 2 e 3. O que acontece no coração de Abraão depois de Deus dizer que é o escudo dele? Foi a injeção de ânimo que precisava para curar a angústia? Não. Ele continua decepcionado com a demora. Deus prometeu a ele que seus descendentes seriam tão numerosos quanto o pó da terra e que trariam bênção para o mundo. Mas ele acabou de sair da guerra, tem esposa estéril e ambos são octogenários. A falta de filhos era encarada como juízo de Deus. Abraão está decepcionado. E o projeto de Deus de restaurar o mundo através da sua descendência? Deus mudou de ideia? Por que Deus? Abraão é comprometido com Deus, deixou tudo confiando na promessa de Deus. Mas a demora o esmaga. Ele parece inconsolável. Quem nunca viveu isso? Por que estou passando por essa crise e o Senhor não faz nada? Como diz o escritor norte-americano Brennan Manning, quando não conseguimos ouvir nada além do som da agonia, nenhuma palavra, por mais sincera, é suficiente para proporcionar consolo. Por um lado, é pedagógico ver Abraão em crise.
Ele é o pai da fé. A fé do pai da fé foi forjada na fornalha da decepção. Na nossa jornada, vamos nos deparar com períodos de grande medo e decepção. Deus acolhe nossas decepções e crises de fé. Os que vivem esses momentos de decepção são bem-vindos, porém desafiados na direção da confiança.